Eu sou o Kendi, hoje ocupo o cargo de diretor de dados aqui na Via Varejo. Primeiramente, queria agradecer a Carol pelo convite, pelo espaço. Sempre é bom e importante falar sobre a parte de dados hoje no mercado, falar sobre a carreira, com as curiosidades e as perguntas que vocês mandaram antecipadamente aqui para a gente. É sempre muito bom falar com as pessoas que estão começando a carreira ou têm alguma dúvida, querem conhecer um pouquinho mais sobre essa área que está todo mundo procurando e querendo entender um pouquinho mais como é que tem ajudado as empresas. Eu sou formado em estatística pela Unicamp, da turma de 96, tenho aí quase 20 anos no mercado. Depois da área de estatística, me aprofundei um pouquinho em marketing pela FGV, fiz pós-graduação lá. Depois fui estudar mais um pouquinho na Dom Cabral para fazer gestão empresarial, entender como é que era o mundo corporativo. E depois da Dom Cabral, fiz duas especializações fora do Brasil, uma em Barcelona e a outra no MIT, para que essa mistura entre o negócio e a parte técnica fizesse sempre muito resultado, dessem muito resultado na minha carreira e nas áreas que eu atuo. Então, esse é um pouquinho do Kendi, que a forma como eu estudei, como eu me preparei para estar onde eu estou hoje. Em cada uma dessas escolas eu aprendi alguma coisa que me é útil. Então, obviamente, a parte técnica no começo da minha carreira, quando eu era analista, ela foi muito útil, porque eu comecei em mesa de crédito, fazendo avaliação e construção de modelo de credit scoring, lá atrás, nos anos 2000. Depois eu passei para a área de marketing no Bank Boston, onde a parte de marketing já começou a ser exigida um pouquinho mais. A parte boa da estatística é que te dá uma base técnica muito grande, mas te dá um linguajar muito técnico, onde pouca gente consegue entender o que você fala, e aí te exige que você precise aprender algumas outras cadeiras, como marketing, como administração, como economia, como alguma outra cadeira um pouquinho mais genérica. Aí foi isso que eu fui buscar quando eu mudei para Curitiba, passei a trabalhar na Vivo e estava muito próximo da área de marketing. Então, era um cientista de dados hoje, né, que tinha base técnica muito forte, mas não conhecia muito da parte de marketing. Então, eu fui estudar na GV para entender um pouco mais sobre isso e entender um pouco mais como é que a área de negócio falava, atuava e pensava. Depois a minha carreira foi evoluindo, eu voltei para São Paulo e aí eu assumi a minha primeira gerência dentro da área de modelagem estatística, ainda dentro da Vivo. E aí eu precisei de novos conhecimentos, né? Nova como gerir equipe, como trabalhar com pessoas, como gerir conflitos, como gerir crises. E aí esse conhecimento um pouco mais genérico eu fui buscar na Dom Cabral, para que a gente conseguisse evoluir e dar conta, né, de todos os problemas e todas as crises que um gestor numa grande empresa passa. Então, vocês vão ver ao longo da minha história que sempre vai ter uma escola, um conhecimento novo associado a um desafio novo que eu estou enfrentando. E na Vivo eu fiquei ao longo de 13 anos, passei por todas as áreas de dados, modelagem, CRM, a parte de campanhas, a parte de data warehouse, hoje data lake, tudo que envolve essa movimentação, esse mundo de dados. Saí da Vivo, numa oportunidade que eu tive, montei a minha empresa de consultoria, a gente ficou no mercado durante 3 anos, prestando serviço para muitas empresas grandes, inclusive Claro, inclusive TIM, Bradesco, Cielo e outras grandes. Depois, essa consultoria não sobreviveu à crise de 2016, a gente teve que fechar as portas, uma crise econômica que realmente foi muito mais forte do que a gente imaginava, e eu voltei para o mercado de trabalho, né? Fui ocupar uma posição na TIM, lá no Rio de Janeiro, me mudei para o Rio, passei 2 anos lá, também na área de dados, também na área de campanhas, também na área de CRM, 2 bons anos, muito aprendizado, muita coisa legal de lá. Voltei para São Paulo, trabalhei na Nextel por um ano e pouquinho, depois da Nextel no Santander, sempre no mundo de dados, sempre. Mais um ano no Santander e hoje estou na Via. Nos últimos 7 meses estou aqui ocupando a cadeira de diretor de dados, responsável por uma área nova, recente aqui na empresa, no varejo. Tem uma missão enorme de fazer essa empresa se tornar mais digital, mais data-driven, como o mercado gosta de falar. E graças ao trabalho de equipe, todos os profissionais que estão aqui conosco, a gente tem conseguido fazer um belo trabalho.
Kendi, o que você considera mais importante em um profissional na área de dados hoje em dia? Bom, dentro da área de dados, a base, obviamente, precisa vir de uma base técnica, né? Quem quer trabalhar com dados precisa conhecer bastante de estatística, e ou de matemática, e ou de computação, e ou de alguma linguagem de ciência de computação ou de que tem a ver com lógica, que tem a ver com análise de dados, análise de problemas complexos. Não, não são nada fáceis e triviais de serem resolvidos por matemática básica. Então, essa base é extremamente importante. Nem sempre as pessoas, os profissionais, têm esse skill em todas essas áreas, né? Eu mesmo nunca fui um grande programador. Programar eu gostava, mas eu aprendi, mas definitivamente não era a minha especialidade. Eu tenho uma base forte de estatística, computação nunca foi meu forte, e eu fui buscar uma terceira qualidade, que era a área de negócio. Então, o que eu vejo hoje nos profissionais o que eu espero e considero bastante importante é que ele consiga ter essa visão um pouquinho mais ampla. Não é porque eu vou trabalhar com dados que eu vou trabalhar só com programação, só com estatística, só com matemática. É isso inserido dentro de um contexto empresarial, inserido dentro de um problema de negócio, que é para isso que a gente trabalha, né? Para resolver um problema de negócio, ajudar a empresa a realizar os sonhos dos seus clientes, né? No nosso caso aqui, os clientes que vão lá comprar os produtos nas nossas lojas. Então, essa é uma característica fundamental, saber que a nossa base, que é importante, ela não é suficiente, ter um autoaprendizado, ser um pouco autodidata, porque as coisas não vêm tão mastigadas quanto estão na graduação, ou não mastigadas quanto estão no ensino médio. A vida real exige aí um pouco de flexibilidade, um pouco de autodidata, se aprender um pouco sozinho. Curioso, uma pessoa que quer conhecer coisas novas, curiosidade, saber por que o negócio está pedindo, qual é a diferença que isso vai fazer no dia a dia, saber como isso pode impactar também na linha de produção, na hora que essas decisões são tomadas e como são implementadas. Então, são características que misturam, obviamente, o que o mercado chama de soft skills, que são comportamentos, são valores, são características que fazem o dia a dia e a relação com as pessoas e com as áreas é muito mais fácil, não só a parte técnica, não só a parte científica da coisa. Durante a sua trajetória, o que você julga que foi mais importante para você chegar na, na posição que você ocupa hoje? Se foi mais o lado pessoal, a parte de empatia, entender como a empresa funciona, a parte política da empresa, ou se foi mais a parte dos conhecimentos técnicos? Foi uma mistura das duas coisas, tá? Se fosse resumir em uma palavra, eu acho que a palavra é perseverança, né? Eu escutei uma frase hoje que eu guardei e ela resume bem um pouco essa trajetória, porque ela diz que a perseverança, né, a insistência é aquilo que transforma algo que as pessoas julgam impossível em possível. Então, claro que no LinkedIn, no Instagram, a gente não vê quantas horas a gente estuda, aquilo que a gente se dedica, né? Como é que é a nossa vida nos bastidores. Quantas horas a gente fica sem dormir por conta de estudar um pouco mais, estudar de final de semana, etc. Então, isso obviamente conta, né? A perseverança de errar, insistir, corrigir e seguir. Então, essa é definitivamente a situação ou a palavra que resume essa história toda. Conhecimentos técnicos são importantes, são para começar, para sobreviver ali o começo da carreira, é fundamental. Sem isso nem começa na área de dados, né, ou em qualquer área mais técnica. Depois isso vai misturando, né? Aqui tem a questão da palavra foi usada política interna, mas é no bom sentido, não é a politicagem, aquela coisa que acontece, que pode acontecer em algumas carreiras, mas é importante em algumas empresas, desculpa. Mas é importante saber como é que a política, no bom sentido, funciona, como é que é o mundo corporativo, como é que o negócio acontece, né? Como é que o cliente entra na loja, requer algum produto nosso, compra, aquele processo de transformar o sonho do cliente em realidade e, obviamente, aquilo gerar algum benefício para a empresa,
Isso tem uma forma que acontece e varia de empresa para empresa. Então, tem empresas que são mais focadas em vendas, outras em serviços. Tem fontes de negócios, linhas de negócios completamente diferentes. Então, tem a cultura da empresa, que muda completamente de uma para outra, que é onde você faz parte, tem que entender como é que você se adapta ali. Então, obviamente, no começo, os conhecimentos técnicos, no meio, um pouco dessa questão de entender o negócio fim a fim, e hoje uma mistura muito forte de gestão de equipe, de relacionamento com pessoas, por mais que a gente viva numa era digital, misturado com uma visão estratégica muito apurada e olhando sempre como é que a gente consegue fazer diferença positiva no médio e longo prazo da empresa que a gente está. Atualmente você é gestor de uma equipe, da equipe de dados, mas você também é formado em estatística. Então, como que você aplica a estatística hoje em dia sendo o diretor de uma área? Essa é uma pergunta que sempre aparece, é extremamente relevante e importante. Mesmo na posição que eu ocupo hoje, a estatística faz parte do meu dia a dia, né? Então, isso ajuda na hora que você tem um problema para identificar, às vezes um número que a gente gostaria que fosse maior em termos de negócio feito, alguma renda, uma venda realizada, algum fluxo que poderia ser feito diferente, algum modelo estatístico que acabou saindo um pouquinho diferente do que a gente imaginava. Obviamente, com algumas análises de estatística que a gente pede e orienta as pessoas, a gente encontra a resposta um pouquinho mais rápida, né? Então, essa base lógica, essa base matemática, ela ajuda demais. Ajuda na hora que você tem que gerenciar uma crise, né, porque você consegue focar nos problemas que são mais críticos. E como é que você sabe que os problemas são mais críticos? Porque tem ali um estudo, alguns números que te mostram isso, então analisar esses números é extremamente fácil, mas e extremamente importante na hora da tomada de decisão. Quando você precisa socorrer algum analista ou alguém que está dentro de um problema que você já resolveu, algum modelo que você já viu, seja em marketing, fraude, em crédito, em logística, em alguma dessas áreas que a gente tem um pouquinho mais de experiência, mas no dia a dia também consome. Você pensar quanto de esforço ou quantas pessoas precisam para uma determinada atividade, é quando você faz uma estimativa, quando você precisa estimar mais ou menos quanto é o retorno em um determinado projeto. E são estimativas e previsões que você acaba fazendo e consegue ter ali algum insumo para uma tomada de decisão rápida, sem requerer da equipe milhões e milhões de cálculos, milhões e milhões de análises para tomar uma decisão que você consegue fazer com estatística, nem sempre estatística básica, mas que me ajuda até hoje sim, sem dúvida nenhuma. Qual ou quais as linguagens de programação você vê atualmente sendo mais utilizadas para se trabalhar com Big Data? Tem várias linguagens, das linguagens fechadas e das linguagens abertas. A gente já teve no passado uma linguagem que dominou muito essa parte, a parte de machine learning, de big data e tudo mais. Hoje, o que eu mais vejo, principalmente essa nova geração, as escolas, os profissionais mais novos que a gente contrata, eles adoram Python, adoram, assim, é uma linguagem extremamente popular entre eles. Quem não programa em Python é visto como old school por eles, né? Eu, particularmente, não sei programar em Python, gosto muito, eu aprendi a programar em outra linguagem, mas pegando o Banco Santander, pegando a Via Varejo como referência e outras grandes empresas que eu conheço, o Python é uma das linguagens mais populares que a gente tem usado aí para resolver esses tipos de problema. Dentro do Python, você sabe dizer ou você recomenda utilizar quais bibliotecas, além das tradicionais, que são as mais básicas que a maioria das pessoas conhecem? Tipo, Tá, eu tive que pegar, obviamente, essa resposta com os meus especialistas aqui dentro, né? E a recomendação vem por eles, né? Porque, obviamente, são eles que determinam, eles que sabem quais são essas bibliotecas. Até brinquei com eles, falei, nossa, eu vou repetir aqui, mas a recomendação, né, para quem está trabalhando com, por exemplo, engenharia de dados e
desenvolvimento, implementação de Big Data em alguma situação de trabalhar, organizar os dados, né, um pouco nessa linha, o pessoal trabalha muito com Spark, né, e Python, e obviamente tem uma biblioteca chamada PySpark, essa eu conheço um pouquinho mais. Né, para quem trabalha com modelagem estatística, construindo os modelos bastante fortes assim, em relação à AutoML, aqui dentro de casa a gente tem usado, eu acho que pronuncia-se Scikit-learn, ou PyCaret, Keras e TensorFlow, acho que é assim que pronuncia. TensorFlow. TensorFlow, viu? E aí, essas são as recomendações dos meus melhores cientistas de dados aqui da Via, tá? Então, com certeza, essas bibliotecas vão ajudar muita gente. Eu mesmo não, obviamente, nunca fui bom de programação e estou passando a recomendação aqui que me passaram, mas confio nos caras, pode seguir. Para você que é gestor, o quanto é importante uma pessoa que ela está entrando agora numa empresa, seja como estagiário, seja como júnior, ela já saber trabalhar bem com inteligência artificial e machine learning? Olha, quando a gente entra numa empresa como estagiário ou analista júnior, o que mais vai fazer diferença não é aquilo que você sabe fazer, porque quando a gente está no começo da carreira, a gente tem pouca experiência, então a gente não quer um super-homem, uma Mulher Maravilha que já tenha feito 200 mil coisas. Se você já teve a oportunidade de trabalhar com inteligência artificial ou com machine learning, ótimo, isso é fundamental. Mas para quem está começando, se você tem a bagagem técnica, né, se você já tem ali um pilar técnico, é muito mais importante você ter a disciplina de aprender coisas novas e ser curioso o suficiente para aprender coisas novas e rápido e se dedicar a isso, ganhando experiência na área que você está, do que se intimidar pelo fato de nunca ter trabalhado com isso antes. Porque não é suposto um estagiário já ter feito isso, nem um analista júnior. Né? O que faz muita diferença é se você participou de uma empresa júnior enquanto você estava na faculdade, de um centro acadêmico, de uma atlética, se você fez ou faz trabalhos voluntários fora do expediente da faculdade, se você já teve a oportunidade de fazer um intercâmbio ou não, que isso não é determinante pelo fato de ser fora do Brasil, mas todas essas situações trazem alguns skills que vão ser muito importantes para a empresa. Então, isso sim faz diferença. Você ter participado de uma empresa júnior faz muito mais diferença do que você saber inteligência artificial, machine learning no começo da sua carreira, porque isso você vai aprender. Tem cursos que vão te ensinar, a própria empresa vai investir, e se você aprender e aprender rápido, o ciclo fica virtuoso, tá tudo certo. E para você, assim, dentre as linguagens de programação que a gente utiliza dentro do mercado de trabalho, tirando as mais tradicionais, que geralmente são as que a gente vê na faculdade, que é Python, R, quais você recomenda que a pessoa saiba o básico ou que saiba alguma coisa para entrar no mercado? Olha, assim, as linguagens de programação, se você sabe bem ou relativamente bem o Python, o R, o SAS, para a parte de modelagem estatística, o SQL, o mais importante não é a linguagem em si, porque elas mudam, né, os comandos mudam, e esses comandos eles estão na internet, você pergunta para o colega do lado, ou isso você corre atrás. O que é importante que vocês tenham na cabeça é a lógica de resolução de um problema. Então, por que eu tenho que programar? Eu tenho um problema para resolver. Qual é o problema? Como é que eu endereço? Qual é o tipo de solução que eu vou encontrar? Porque se é select, where from, asterisco, não sei o quê, é menos importante, porque se você sabe essa lógica, na outra linguagem, é isso que eu quero fazer, mas é você trocar as letrinhas ali e o comando se troca, e ele faz a mesma coisa. Então, não é fundamental que você seja um mega ultra especialista em 400 linguagens distintas.
né? À medida que você for ganhando experiência, à medida que você for evoluindo, você vai aprendendo linguagens novas. Então, se você já teve a oportunidade, já aprendeu, legal, ótimo, mas se você conhece uma delas, ou Python ou R, e bem, né, assim, consegue se virar bem em uma linguagem, eu acho muito mais vantajoso do que você conhecer razoavelmente 10, 12 linguagens diferentes. Eu prefiro uma bem profunda do que 12 rasas. Hoje em dia a gente tem muita disponibilidade de assuntos que são vistos dentro da graduação na internet. E para você, qual é a importância hoje em dia para o mercado de trabalho de você ter uma graduação, não somente em estatística, para qualquer área que Uhum. você for trabalhar? Eu, como vocês perceberam, eu sou um aficionado por estudo, né? Eu gosto, acredito de verdade que a evolução das pessoas é parte ou é diretamente proporcional à quantidade de horas que ela estuda. Seja estudar qualquer coisa, né? Das coisas mais simples como é, jardinagem ou até coisas mais complexas como machine learning, AutoML, deep learning, etc. Então, a dedicação ao estudo é fundamental, fundamental. Estudo vale tudo, desde um vídeo no YouTube que te ensina alguma coisa, a um post no WhatsApp que seja útil e te gerou uma nova ideia, até os livros, as graduações, pós-graduações, mestrado, doutorado, as mais tradicionais, tanto presencial quanto online. Então, a graduação é um marco importante, sim, é. Ela é fundamental para que a pessoa seja contratada hoje? Não. Né? Tem muitas pessoas que não têm graduação ou estão em fase final de fechamento de graduação e já são contratadas. Tem algumas empresas que já não exigem mais. Mas o que faz falta, ou faz falta, não faz diferença, é o quanto aquela pessoa conhece do assunto. Né? Ela tem experiência, no caso um pouquinho mais para frente, ela tem capacidade de aprender coisas novas, ela tem proatividade em correr atrás para aprender coisas novas, isso tudo conta. Mas não vamos ser hipócritas. Se tiverem dois currículos parecidos e uma já tem a graduação fechada e a outra não tem, obviamente quem tem a graduação ainda está na frente num processo de seleção. Tá? Ainda é importante, ela não é mais, vamos dizer, eliminatória ou fundamental, crucial, como já foi no passado, mas que diferencia e ranqueia as pessoas, com certeza. Dentro das áreas e das empresas que você já trabalhou, depois da criação de um algoritmo, quais foram as formas que você já viu ele sendo implementado dentro de uma empresa, sendo colocado em produção dentro de uma empresa? Bom, eu vou fazer a parte que eu sei e depois eu vou pegar a, a ajuda dos universitários. Mas essa é uma pergunta extremamente importante dentro do mercado dos cientistas de dados, dos engenheiros de dados, porque disparado é o grande fator de frustração das pessoas. Porque pensando num dia não, mas numa rotina normal de um cientista, de um engenheiro de dados, que eles trabalham em conjunto, eles têm um grande problema de negócio para resolver. Existem várias formas de fazer essa solução. O mercado, até muitos anos atrás, resolvia sem a parte de ciência de dados e estatística. Então, existem formas de fazê-lo sem auxílio de dados, de analytics. Mas, recentemente, de um bom tempo para cá, a gente aprendeu que, usando e entendendo os dados, a gente toma decisões melhores. Só que essa frase é genérica o suficiente e ela causa algum tipo de frustração se a gente não tiver cuidado com esse ponto de implementação dos algoritmos. Então, imagina que as pessoas trabalham, às vezes, algumas semanas para conseguir todo o conjunto de dados. Na faculdade, em geral, essa parte que é a mais difícil, ela vem pronta. Né? Então, existe um trabalho de sanitização, um trabalho de organização, tem um trabalho grande de preparação do dado, que você vai aprender muito no mundo real, fora da faculdade. E depois entra um trabalho de ciência de dados pesado, que o cara vai começar a cruzar os dados, entender as correlações, as relações de causa e consequência, para ver se do outro lado sai alguma ideia, alguma explicação para aquele problema que a gente está trabalhando. Então, após isso, né, o
o cientista ele materializa tudo isso num algoritmo, que é uma fórmula que calcula, às vezes, uma probabilidade do cliente comprar um produto novo, calcula a probabilidade do cliente acessar o site, enfim, que vai em encontro e vai responder aquele problema de negócio que a gente começou a tratar. Só que esse algoritmo, normalmente, ele está, né, quando ele se finaliza, ele está na máquina ou no servidor do cientista de dados, na área técnica, na área que está trabalhando com isso. Para isso se tornar diferencial para o cliente, né, não a área cliente interna nossa, mas para o cliente das empresas com as quais a gente trabalha, ele precisa estar na ponta, ele precisa estar no dia a dia do vendedor, no dia a dia do gerente da loja, no dia a dia do pessoal que faz as análises de fraude de crédito. E aí entram, né, essa questão do APK, ou da API, ou do ERP, que no fundo, é o elo de ligação entre aquela fórmula, aquele jeito novo, o algoritmo, né, ou o modelo de machine learning que foi desenvolvido, com o sistema que é onde ele realmente precisa tomar a decisão. Tentando ser um pouquinho mais prático, imagina um sistema de compra no site, por exemplo, né? Você está navegando num site das Casas Bahia, você foi lá, selecionou o seu produto, etc. E você clicou no carrinho, fez toda a sua compra e apertou lá comprar. Quando isso acontece, né, para vocês, clientes, não aparece essa questão, aparece simplesmente recebemos o seu pedido, depois volta um e-mail dizendo pedido aprovado e está tudo bem e tem que continuar assim. O que acontece nos bastidores? Quando você clica ali, a gente usa essas informações para saber se você é você mesmo, né? Então a Caroline que está comprando realmente a compradora aqui, tem alguém tentando se passar por ela, e isso no final vai tomar uma decisão, sim, é a Carolina mesmo, não é uma possível fraude, e a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado e fazer algumas checagens. Nessa hora entra a parte de machine learning. Não dá para fazer isso não dá para fazer isso na mão, não dá para fazer isso. Não existe uma modelagem, um algoritmo que roda ali. Só que esse algoritmo, como eu disse, ele não adianta estar na minha máquina ou na máquina do meu analista, ele precisa estar no site, ele precisa ser implementado ali, ele precisa fazer todas as conexões. Então, isso é o que as pessoas perguntam se isso é feito via APK ou via API, né, que são conectores que conectam uma decisão a uma requisição. Ou o RP, que é o sistema, normalmente o sistema que um atendente do call center usa, ou o atendente da loja usa, normalmente as áreas que estão em contato com o cliente final. O software onde ele entra é aquele famoso o sistema que os vendedores ou os atendentes utilizam para atender o público. Hoje em dia, com o grande volume de dados que a gente tem, você acredita que os softwares abertos, eles suportam essa quantidade de dados que o mercado de varejo tem e que precisa ser trabalhada? Suporta. Não tenha dúvida nenhuma que suporta. Não só o varejo, mas os dados de telefonia, os dados bancários, os dados, sem dúvida, esse mito ele já foi um problema, mas suporte ele tem dois tipos de suportes muito importantes. Um ele aguenta realmente fazer todas as contas sem travar, né, traduzindo aqui no português claro, e tem uma questão de suporte quanto à comunidade. Então, não existe um suporte para o Python, a própria comunidade que faz esse suporte e responde muito rápido, diferente de outras linguagens. Então, a própria comunidade garante que ele vai sobreviver e que ele vai ter o suporte que é necessário. Se eventualmente você escolher algum software que a comunidade não é tão grande ou não tenha tanta repercussão, aí é um pouquinho diferente, mas esses maiores, onde a comunidade já é grande o suficiente, você tem respaldo e aguenta sim, sem problema nenhum. Você falou um pouquinho sobre a cultura data-driven antes, né? Uhum. E em todos os lugares que você trabalhou, onde que foi mais difícil convencer as pessoas a utilizarem os dados para tomar uma decisão? Foi em banco, foi no varejo ou foi na parte de telefonia?
Olha, essa resposta, ela é importante a gente dar ela no total, porque tem um contexto de tempo, né? Eu trabalho no varejo faz 7 meses, eu trabalhei no banco no ano passado, no ano retrasado, e trabalhei em telefonia desde 1999. Então, para não fugir da pergunta, aonde foi mais difícil? O começo dos anos 2000, pelo fato de eu estar em telefonia, e se eu tivesse em banco seria a mesma coisa, e se eu tivesse em varejo seria a mesma coisa, o começo foi mais difícil. Falar de data-driven, falar de estatística no início dos anos 2000, muito mais difícil do que falar de data-driven e tomada de decisão acertada, baseada em dados em 2020. Mas é uma questão de tempo, não é uma questão do setor, uma questão da telefonia, varejo e banco. Porque as telefonias, e eu trabalhei quase em todas, só não trabalhei na Oi, elas estão muito avançadas, estão muito bem nessa parte. Os bancos são vanguarda nisso, então, muito desenvolvidos em relação a isso. O varejo também, então, só que hoje é mais fácil, né? Você fala, é um tema que está na agenda do presidente do banco, está no tema da agenda do presidente do varejo, no tempo da telefonia. Há 20 anos atrás não era assim, não. E agora uma pergunta um pouco mais pessoal. E eu queria saber, de tudo que você aprendeu na faculdade até hoje, o que você ainda utiliza no seu dia a dia, o que ainda te ajuda no dia a dia? Tá. Essa resposta ela tem duas partes, uma mais genérica e a outra mais técnica, né? Então, a parte mais técnica, o que eu aprendi na faculdade, na parte de estatística, por exemplo, é análise de dados. Então, com média variância, isso me ajuda a resolver grandes problemas, me ajuda a resolver, a separar o que são realmente problemas críticos, importantes, e problemas que parecem importantes, mas eles não são por uma razão simples, às vezes, com uma análise de dados, você sabe que um problema pode gerar lucro ou prejuízo de alguns milhões de reais, e o outro problema que parece mais difícil, parece mais urgente, mas o impacto pode gerar ali alguns mil reais, tanto de lucro quanto de prejuízo. Então, sabendo isso, você consegue focar naqueles problemas que podem gerar alguns milhões, tanto para mais quanto para menos. E isso me ajuda em tudo. Tem uma regra famosa no mercado que eles chamam de regra de Pareto, né, que divide ali 80% dos seus problemas serão resolvidos, né, tratando 20% das causas. Então isso ajuda bastante, é uma regra de estatística. Parte de limite ajuda para ver que número para onde converge, algumas previsões. Enfim, então eu estou falando aqui para quem fez estatística ou alguma matéria à faculdade correlacionada, de estatística do primeiro semestre, né, de cálculo do 1, não é nada muito elaborado, e isso ajuda muito. Tá? Ajuda a fazer inferência? Muito. Uso menos, mas uso. Regressão? Muito. Né? Planejamento de experimento? Muito. Então, essa parte técnica vem vindo de maneira bastante forte e, graças a Deus, na minha vida profissional, tenho usado bastante. Agora, a parte mais genérica, a parte mais que não tem a ver com a parte técnica, na verdade é mais comportamental, é uma questão de autodidata. Foi na faculdade que eu aprendi a ser assim, né? Eu não nasci assim. E o que mudou? Porque na faculdade as coisas não vêm mastigadas como vinham no ensino médio, né? Como eu estava acostumado. O professor tem um outro jeito de dar aula, tem outros conteúdos e essencialmente te força a aprender a aprender. Então, você aprende a ter um aprendizado mais rápido, porque se você não aprender, você não vai ter dúvidas para falar com o professor. Se você não tiver dúvidas, ele não tem muito o que te explicar. Ele espera que você faça isso para poder continuar as aulas. Isso foi muito duro, né? Foi muito difícil e muito diferente do que eu estava acostumado. Os professores dando todas as matérias da lousa, dizendo mais ou menos o que ia cair na prova, enfim. Essa era um pouco do meu ensino médio. Na faculdade foi um choque. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu agradeci a faculdade, porque no mercado de trabalho é outro choque. Não vai vir mastigadinho, não vai vir pronto, não tem estante, não tem biblioteca prontinha para você consultar.
não tem tutor, não tem colega do lado que sabe um pouquinho mais para te ajudar, não tem o pessoal do próximo ano que já passou por essa matéria que está ali pronto para te ajudar também. Então, o mercado é um pouquinho diferente disso, mas essa questão ajuda sempre. Ajuda a questão de ter praticado esporte, então trabalho em equipe, entender o poder do coletivo. Acho que essas duas coisas, o fato de correr sempre atrás do aprendizado e entender que o coletivo é importante e faz a diferença de um time no dia a dia, faz hoje completamente útil e faz muita diferença pelas empresas onde eu passei. Agora a gente está no fim, e sempre no fim das entrevistas, eu peço para o entrevistado dar indicação de material, site, blog, qualquer coisa que ele acredite que seja importante ou que vá agregar um pouco mais. Tem, obviamente, uma parte técnica, de novo, e uma parte que vocês vão falar, poxa, mas precisa saber isso? Precisa, porque a gente está tratando de um mundo digital, onde por trás do digital ainda existem pessoas que têm sentimento e comportamento e expectativas. Então, onde é que está a grande questão, né? As pessoas imaginam que para ser um cientista de dados eu preciso só saber matemática, estatística e computação. Então, nesse ponto, coloca, né, no espaço um site, uma revista que não seja da área técnica. Se você gosta um pouquinho de marketing, gosta de comunicação, gosta de economia, gosta de logística, qualquer coisa de pessoas, qualquer coisa que te dê um pouquinho da aplicação em negócio, né, ou em alguma área como biologia, medicina, óleo e gás. É importante ter um pano de fundo. Estudar a ciência de dados pela ciência só pode ser bastante útil para quem quer fazer mestrado, doutorado e pós-doc, mas para quem quer ir para o mercado corporativo é importante saber entender onde é que está esse contexto, e aí tem que ler um pouquinho sobre o que uma área financeira faz, como utiliza estatística, a mesma coisa logística, etc. Coisas relacionadas a isso dentro da parte genérica. Eu gosto muito de dois autores, dois filósofos brasileiros, um que é o Leandro Carnal e o outro que é o Mário Sérgio Cortella, que são duas pessoas que têm canais no YouTube, têm pensamentos que envolvem a questão do comportamento humano, que envolve um pouco de filosofia, e isso ajuda no dia a dia com as pessoas, independente do nível que você esteja na empresa. Né? Pode ser um presidente, pode ser um estagiário, você entender de pessoas é sempre útil, porque é com elas que você vai se relacionar a todo o tempo, por mais que você goste de programar sozinho em casa ou no escritório. Então, falei um pouco do conhecimento da área de negócio, falei um pouco do comportamento. Aí, para quem gosta da parte técnica, eu recomendo um site, um canal chamado Tell Me Why. Tel é de T-E-O, de T-O, e o Y é de W-H-Y, né, que é um trocadilho ali do Tell Me Why em inglês de Diga-me Por quê, que o Tel é um cara fantástico, que é super jovem e super recomendo o site dele. E foi, aliás, foi ele que me passou explicou todas essas letrinhas, sopa de letrinhas que eu passei para vocês, e canais correlatos a esses. Então, tem material técnico no YouTube de qualidade, em todas as áreas, tá? Não é vergonha nenhum para ninguém estudar pelo YouTube, né? Tem material, quem quer aprender inglês, espanhol, francês, mandarim, tem boas aulas lá, quer aprender ciência de dados, tem boas aulas lá, quer aprender programação, tem boas aulas, Excel, PowerPoint, qualquer coisa, tá? O importante é realmente aprender, correr atrás da forma como a gente pode. Eu recorro muito ao YouTube quando eu preciso aprender alguma coisa e não, assim, e quero saber se realmente eu vou fazer um curso ou não. Primeiro eu faço alguma coisa e olho alguns vídeos por lá. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser bater um papo com você, por qual lugar que eles podem entrar em contato com você? Nesses casos, o melhor canal é o LinkedIn. Tá? Eu uso bastante a rede, costumo acessar praticamente todos os dias.
Não consigo responder todas as mensagens no dia, mas eu me esforço para isso, eu gosto de interagir com as pessoas. É um canal profissional, eu prefiro lá para tratar de assuntos profissionais aos outros canais, como o Instagram, o Facebook eu não tenho, Twitter também não, porque ali a gente consegue manter e tratar de assuntos que interessam na parte profissional. Eu vou ter o maior prazer em trocar ideia, mensagem e ajudar no que eu puder ajudar aí as pessoas que tiverem alguma dúvida ou precisarem de alguma recomendação. Para aqueles que já atuam ou já se formaram e têm interesse em trabalhar na Via, tem vaga em aberto. Se você puder deixar, é importante, a gente está contratando. É uma marca que está cada vez mais se apropriando dessa questão de evoluir o negócio com a mentalidade do Data Driven e a realidade aqui dentro da empresa. E a gente está muito, muito interessado em desenvolver essa disciplina no mercado brasileiro e, obviamente, contratar as pessoas que se interessam e querem trabalhar aqui. Então, fica o convite. Pode mandar o currículo pelo LinkedIn, a gente encaminha aqui. Pode entrar na página da Via e se candidatar também. E estamos abertos, estamos para ajudar e temos vagas para quem quer vir trabalhar por aqui. Muito obrigada por participar dessa Nada, entrevista. obrigado a você.